vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro, com uma balança na mão. E ele começa a dizer, olha, uma medida de trigo por 1 denário. Oh, agora 1 quilo de trigo vai custar 1 denário. Ah, e 3 quilos de cevada também vai custar 1 denário. O denário equivalia a um dia de trabalho. Era como o diarista de hoje. Quanto que um diarista ganha hoje? Faxineiro ou um servente pedreiro? Vamos colocar como R$100 a diária. 1 quilo de farinha ia custar R$100. Ele está anunciando aqui escassez de comida. E por causa de quê? Uma hiperinflação. Preços elevados. Por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. O produto que já tinha ficado mais caro durante a pandemia subiu cerca de 40% no mercado internacional desde o início da guerra na Ucrânia, que é o 4º maior produtor do mundo. Confirmou que os preços dos produtos derivados do trigo devem subir ainda mais nas próximas semanas. A disparada da cotação do trigo já começa a ser sentida pela Chega ao consumidor final pelos derivados de trigo. E com a guerra na Ucrânia, o aumento do preço do trigo no mercado internacional... Como o Brasil produz 7 milhões e 700 mil toneladas de trigo ao ano, mas consome mais de 12 milhões, precisa importar 4 milhões e 600 mil toneladas. Rússia e Ucrânia respondem por quase 1/3 do trigo no mercado internacional. Além disso, a Rússia é a principal fornecedora de fertilizantes para o Brasil, produtos essenciais para a produção e desenvolvimento do agronegócio e que já estão mais caros por conta da pandemia. Podem provocar uma escalada de preços mundialmente. A guerra na Ucrânia afetou a produção mundial de trigo e isso tem reflexos no item básico por aqui, o pãozinho. Está cada vez mais caro. A diferença é muito grande. Antes da pandemia para agora, a diferença é muito grande. Tipo assim, quase que 80% a mais. Dobrou o preço. Só no último mês, o preço do pãozinho sofreu aumento de 20%. Está sendo vendido a R$22 o quilo em média. É um choque de oferta por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. Os dois países são responsáveis por 30% do total de exportações do trigo, base para os pães e massas. É o impacto no preço dos alimentos. O trigo, por exemplo, chegou ao maior nível dos últimos 14 anos. Com a escalada dos preços internacionais do trigo devido à guerra entre Rússia e Ucrânia, A tendência é que o patamar de preços fique bem elevado. E 3 medidas de cevada. Cevada, ela é inferior, mais barata. 3 quilos de cevada, que a cevada era dada para o animal. Era inferior à farinha. Custava também R$100. De ossos, carcaça temperada, pé de galinha, pescoço, outros cortes de terceira também ficaram mais caros. Ou ossos e miúdos de frango, nos açougues de todo o país. Só que o preço desses alimentos também já subiu. O aumento foi de mais de 56%. E os miúdos, que são agora os preferidos do momento, né, teve um aumento de 15%. Até a carne que era barata, que aumentou o consumo, resolveu ficar cara. Porque economizar, infelizmente, no alimento, né? Os cortes onde há mais osso do que carne tem sido a opção de muita gente. Se tornou uma proteína alternativa, em meio à constante elevação no preço da carne. A matéria-prima das latas está cada vez mais cara. nós estamos pagando mais pela lata do que o produto em si. E o Edson está certo. A alta do material para fazer as latinhas de alimentos foi significativa nos últimos 12 meses. 100%. 25% do valor do produto é o custo da embalagem metálica. A sardinha em conserva subiu 18%, a salsicha em lata 15%, o leite em pó 13% e o leite condensado 7%. Um aumento abusivo dos produtos. O quilo da orelha suína saltou de R$ 6,99 para cerca de R$ 16. Como que a gente vai fazer para comprar carne para sustentar uma família de 4, 5 pessoas? A R$40 o quilo. Condições, não tem condições. Trabalhar o mês todo ainda tem que economizar na comida. Aumento de gás, gasolina, água, luz. Muito cara, né? Não dá. Só os mais em conta mesmo. Antes desprezados pela maioria, aumentou o preço também. A variação do pé de frango, por exemplo, chega a quase 134%. Pé de frango de R$ 5,98 até R$ 13,99 o quilo. Por um corte que ele não tinha o hábito de consumir, né, e que está ficando cada vez mais caro. De forma que o trabalhador comum não conseguiria se sustentar. Preços altos. É o cavaleiro preto. E ele vai passar nas nações. Vai haver, meu irmão, um empobrecimento das nações. A população mundial está se tornando mais pobre. Quase 1 bilhão de pessoas. Estou dizendo hoje. Não estou falando que o cavaleiro vai vir lá hoje. Quase 1 bilhão de pessoas passam fome. A ideia de passar fome é assim: come um dia, fica 2 sem comer. Quando come, não é arroz, feijão, carne, tomate. Quando come, é milho. Quando come, arroz. Quando come, um pouco de farinha, de mandioca. E você passa fome. E não come todo dia. Que haverá distúrbios na natureza. É um desastre ambiental que pode comprometer toda a produção agrícola de uma região.
Depois de passar pelo Paraguai e destruir lavouras de milho e mandioca, 40 milhões de insetos destroem, em um dia, pastagens consumidas por 2.000 cabeças de gado, ou por 350 mil pessoas. Sejam mais de 40 milhões de gafanhotos. Para piorar a situação, o vento e as altas temperaturas na região fazem com que a praga se movimente ainda mais rápido. Muitas plantações foram prejudicadas com excesso de água. Foram causados pelo excesso de chuva. O tamanho do prejuízo é visível na lavoura. Do alto, dá pra ver as marcas por onde a chuva passou. Em alguns trechos, o granizo destruiu as plantas. O vento foi muito forte, a destruição foi total, gente. Perca total da roça. E ali tem um redemoinhozinho pequeno. E aqui esse gigante. Cara, bem plana, Passou ali não tem nada, ó. Só fogo, como tem acontecido em boa... O mundo caminhará para conflitos armados, guerras e os cataclismas naturais. Tudo isso fará com que o fim seja marcado por fome. E revela que a situação piorou nos últimos anos. O problema atinge, neste momento, 828 milhões de pessoas, o que representa 10,6% da população mundial. É um aumento de cerca de 46 milhões de pessoas. A ONU está reiterando um alerta para a pior crise de fome no mundo nas últimas décadas. Essa tempestade já vinha se formando e isso é desde antes da pandemia. E ela piorou com fenômenos naturais, seca, inundação, geadas em áreas produtoras importantes. Explodiu agora com a guerra na Ucrânia. A única maneira de diminuir o tamanho do problema em curto prazo é conseguir liberar estoques de grãos que estão presos em portos da Ucrânia, e esses portos estão bloqueados pela Marinha Russa no Mar Negro. É aí que a já famosa geopolítica da fome, pior ainda mais, a geopolítica do confronto entre as potências. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo esse chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, para matar pela fome, para matar pela mortandade e para matar por meio das feras. Amarelento é pálido. Essa é a cor de morte. E é o único cavaleiro que tem nome, cavalo amarelo, que se chamava Morte. O que é isso aqui? O fim dos tempos vai ser um período destinado para a morte atuar. Mais de 1.000 pessoas morreram e outras 1.500 ficaram feridas depois que um terremoto atingiu o Afeganistão. Os alemães confirmaram a morte de mais de 100 pessoas por causa das enchentes que assolam o país. Milhares continuam desaparecidas. Pelo menos 30 tornados já devastaram partes de 6 estados americanos. A força dos ventos foi tanta que um trem de carga descarrilou no Kentucky. Foram mais de 30 tornados, mas um deles atingiu violentamente uma faixa única de mais de 320 quilômetros. Este é considerado o mais longo trajeto de um tornado na história dos Estados Unidos. Grande número de pessoas morrendo, morticínios. Pelo menos 1.500 pessoas tiveram complicações e morreram em todo o continente por causa das altas temperaturas desde a semana passada. Genocídios, morte, marcará o fim. Primeiro, fome causada pelos poderosos. Altos juros. O mundo está subindo os seus juros por causa da inflação. Isso que é mundial, essa inflação está alta demais, o mundo todo tem risco de recessão. Estados Unidos, o processo de alta de juros está começando agora, o nosso deve estar acabando. Os altos impostos, altos preços. Segundo, fome causada pelas guerras. Muito da fome, ela é oriunda da guerra. A guerra na Ucrânia, porque essa guerra gere uma crise alimentar global ou um furacão de fome. Como disse o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, um furacão que seria sentido em lugares tão distantes como Bangladesh, Quênia ou o próprio Brasil. Ela afirma que morrem de fome 24 mil pessoas por dia. Morrem, não estou dizendo passam. 24 mil pessoas morrem de fome por dia em todo o mundo. Morrem 9 milhões de pessoas por ano de fome. Não é de ataque cardíaco, de tiro, de acidente. Morrem sem comida. É o cavalo amarelo. Terceira forma que ele vai matar.
Primeiro por guerra, segundo pela fome, terceiro, mortandade. O que é mortandade? Pestilência, pestes, doenças. Nesse período, 6 milhões de pessoas no mundo perderam a vida para a doença. Da hepatite misteriosa. A causa desse surto, nenhum médico do mundo conseguiu descobrir até agora. E pesquisadores da Fiocruz descobriram uma nova linhagem da doença aqui no país. Uma variante do vírus da dengue mais contagiosa e inédita do mundo. Essa linhagem é a que causa os casos mais graves, com maior chance de levar uma pessoa a óbito. 100 casos de varíola, da varíola do macaco. Em 14 países, ligou o sinal de alerta das autoridades de saúde no mundo todo. Que tem preocupado, né, a varíola dos macacos, que está se proliferando pelo mundo. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, inclusive anunciou hoje que já passa de 130 o número de casos confirmados dessa doença em todo o mundo, isso fora dos locais onde a doença já é considerada endêmica. Jesus disse também no sermão profético, para coadunar com o quarto cavaleiro, que se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos. Mais de 1.000 pessoas morreram e outras 1.500 ficaram feridas depois que um terremoto atingiu o Afeganistão. O tremor é considerado o mais mortal das últimas 2 décadas no país. E pestes. O cavalo amarelo vai matar através de epidemias. O início da pandemia no mundo. A partir daí, os países começam a contabilizar as suas vítimas, uma por uma. O mundo ainda nem se recuperou da pandemia do coronavírus, né, gente? E agora acompanha sem entender o surgimento de uma doença misteriosa. Em mais de 20 países, inclusive no Brasil. Falando de realidade, gente. Mesmo que não chegou aqui no bunker, mesmo que você não está vendo nada, está acontecendo. A ideia dos 4 cavaleiros é encerrar aos irmãos em Cristo que me veem, aos irmãos da aliança do Calvário. Em meio a tudo isso, vocês permanecerão fiéis testemunhas.